A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos. Não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de dar o like, não deixe de ativar o sino das notificações, não deixe de curtir o vídeo, comentar no vídeo positivamente, de compartilhar. Queridos, hoje no Projeto Apocalipse estaremos estudando acerca da última igreja, da sétima igreja da Ásia, a igreja de Laodiceia. Alguns eruditos são de interpretação de que essas igrejas representam 7 períodos eclesiásticos, ou seja, 7 períodos da história da igreja. E a igreja de Laodiceia ela se encaixa muito bem no que estamos vivendo atualmente em requisitos eclesiásticos, em quesitos eclesiásticos no que tange a igreja. Diz-nos assim o texto de Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o primeiro da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa nenhuma. E não sabes tu que és infeliz? Sim, miserável, pobre, segue nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um texto denso de teologia, de ensino da palavra de Deus. Mas nós vamos discorrer sobre uma apostila, o máximo que a gente puder aqui, a fim de abençoar com mais conhecimento histórico. Teologia histórica não faz mal a ninguém. Laodiceia significa justiça do povo, ou povo justo, e foi fundada por Antíoco II em 250 a.C. e recebeu este nome por causa da sua mulher Laodice, ou seja, Antíoco II, ele tinha uma mulher chamada Laodice, o nome da cidade é Laodiceia, em homenagem a Laodice, mulher de Antíoco II. Era uma cidade comercial próspera, mais rica da Frígia, e foi destruída por um terremoto em 60 d.C., mas por ser rica recusou o auxílio de Roma para sua reconstrução. Ficava numa importante encruzilhada das principais rotas comerciais do mundo. Portanto, era um importante centro bancário e de troca de moedas. Havia câmbio na cidade. Estava situado no largo Vale do Rio Lico e era rodeada por terras férteis. Seus maiores produtos eram vestes de lã negra polida e um pó medicinal conhecido como pó frígio, que misturado com óleo era usado na fabricação de pomada para os ouvidos e para colírio também. Não havia suprimento de água permanente nas proximidades. Esta era levada por canos, veja a tecnologia dos antigos, né? Levada por canos até a cidade, vinda de fontes termais que ficavam a uma certa distância e chegavam a ela morna. É por isso que a alusão lá não é frio nem quente, né? Porque havia ali, na verdade, né, as águas que eram de Colossos, né, a cidade de Colossos, que era uma água refrescante, e as águas mornas de Hierápolis, ou quentes de Hierápolis. Inclusive em Hierápolis havia os chamados banhos termais, que eram banhos medicinais. É por isso que havia essa água quente e a alusão do Senhor, porque tu não és frio, não é, que se é uma alusão às águas de Colossos, da cidade de Colossos, e não és quente, que é uma alusão a águas de Hierápolis. Laodiceia recebeu o evangelho quando Paulo estava morando em Éfeso, Atos 19:10, por intermédio de Epáfras, Colossenses capítulo 4, versos 12 e 13 e versos 15 e 16. Diz assim: saudo-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus.
E dele, de Epáfras, dou testemunho de que muito se preocupa por vós, os colossenses, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis, que era uma das abastecedoras de água lá de Laodiceia. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai que seja também lida na igreja dos laodicenses. E os de Laodiceia lede igualmente perante vós. Ao que parece, Paulo não conhecia Laodiceia pessoalmente. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, os colossenses no caso, né? Colossenses 2:1. Pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Então dá a entender que Paulo não conhecia esta cidade e nem a igreja que se reunia ali. É evidente que essa igreja mantinha conexões com as comunidades das cidades vizinhas de Hierápolis e Colossos. Conforme Colossenses 4,16, é mais provável que Paulo tenha mandado uma cópia da sua epístola aos Efésios para ser lida em Laodiceia e não tenha feito especificamente uma carta aos laodicenses, porque há uma especulação aí que diz que Paulo escreveu uma carta aos laodicenses, que é a chamada Carta Perdida de Paulo. Mas isso daí não é uma teoria consensual, não há um consenso entre os eruditos de que esta carta tenha sido escrita por Paulo aos laodicenses. E fica também em xeque a questão da soberania de Deus em relação aos escritos dos seus agiógrafos, né? Dos homens, né? Os agiógrafos, os homens que escreveram os livros que seriam para a nossa educação espiritual e para a nossa edificação espiritual. Então tá aí um pouquinho para os irmãos da parte histórica. Vamos um pouco para a parte espiritual, aqui fazendo alguns comentários para o vídeo não ficar longo demais. Mas espero que você esteja gostando aí. E seria bom sempre que você desse uma olhada no vídeo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? E visse os vídeos anteriores a esse vídeo, 11º, e você então fazia uma recapitulação do que já falamos aqui no Projeto Apocalipse, hoje falando da igreja de Laodiceia. Veja que o Senhor mais uma vez se apresenta à igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, ou seja, aquele que consuma todas as coisas, porque Amém significa consumação, significa o veredito final, significa a finalização de todas as coisas. É aquele que diz a última palavra, o Amém. Jesus, ele é o Amém de Deus para todo ser humano, para toda a humanidade. A testemunha fiel e verdadeira. Não existe mártir, porque a palavra testemunha ela é oriunda da raiz da palavra mártir, que é uma pessoa que dá a sua vida por uma causa testemunhal. E Jesus aqui ele é chamado, ele se autodenomina de testemunha fiel e verdadeira. Paulo chega a dizer que se nós formos infiéis, todavia o Senhor permanece fiel, porque faz parte inerente da natureza de Jesus Cristo ser fiel e ser verdadeiro. O primeiro da criação de Deus, isso não quer dizer que Jesus foi criado. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre isso. A palavra primeiro aqui, ela vem da palavra grega arché, e essa palavra não quer dizer originalmente um primeiro da ordem, né? É como se fosse um primeiro carro de uma fabricação de um carro X ou Y que vai sair pela uma concessionária. Não. Aquele ali foi o primeiro a ser feito. Não. Jesus não é o primeiro da linhagem, da criação. Não. A palavra arché, ela quer dizer também originador, principiador. Jesus, ele está nesse cunho, tá? Ele é o originador da criação de Deus. Quando fala o primeiro da criação de Deus, ele é o originador da criação. E há vários textos que a gente podia citar na Bíblia para mostrar a comprovação deste fato e não de uma especulação. A Bíblia respalda que Jesus origina a criação e não é parte dela. Amém? Assim, porque és morno, não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Veja, tem gente que diz que só quer ser quente. Mas aqui o Senhor Jesus está dizendo, né? Quem dera que fosses frio ou quente,
O crente frio, ele é aquele crente que ele nos refrigera, ele nos traz frescor. Já viu aquela pessoa que traz um bem-estar, ele traz um frescor para a nossa vida? São os crentes frios. E o crente quente é aquele que encandece o nosso coração com palavras quentes, com palavras abençoadoras que fazem o nosso coração se aquecer. Mas a igreja de Laodiceia era uma igreja morna, ou seja, uma igreja meio termo, não era nem fria nem quente. E o Senhor dá a sentença, né? Quem dera que fosses frio ou quente, ou seja, seria bom que tivesse uma dessas qualidades de temperatura quente espiritual ou fria espiritual. Então ser frio espiritual não é pecado, viu, irmão? Você que só quer fogo, 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 tá? Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porque uma água morna, ela é uma água ruim de se beber. É uma água que ela faz até mal, inclusive, à saúde. Ela, inclusive, provoca desarranjos no nosso intestino. Uma água morna, se você não sabe, é altamente daninha, né? Então o Senhor diz que essa igreja tinha que se definir, ou ser fria, como as águas de Colossos, ou ser quente, como as águas de Herápolis, e não ser morna, porque isso estava desagradando Jesus. E outra coisa, né? Vocês dizem, estou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma, porque essa era a realidade da cidade. Havia templos, inclusive na cidade de Laodiceia, que os telhados desses templos eram revestidos de ouro. Imagine isso nos dias de hoje. Já pensou no Rio de Janeiro? Meu Deus do céu, né? Não ia ter templo que manteria tal coisa, né? Devido à criminalidade a escala da criminalidade cada vez maior aqui na nossa cidade, lamentavelmente, né? Então, mas havia muita riqueza, muito fausto, muito luxo na cidade de Laodiceia. E eles, levados pelas circunstâncias que os cercava, materialmente falando, eles diziam que eles eram ricos, não precisavam de coisa nenhuma. Tanto é que no início aqui do vídeo eu falei que eles foram acometidos de um terremoto no ano 60 e não aceitaram a ajuda de Roma. Eles próprios tinham dinheiro, tinham câmbio, tinham bancos, né, que financiaram a reconstrução da cidade por conta própria, né? E o Senhor diz para eles isso. Então, o Senhor fala, vocês dizem que são ricos, né? Que vocês são abastados, mas não sabes que vocês são infelizes, né? Porque riqueza não é sinônimo de felicidade. Há muita gente que não tem riqueza, mas é feliz. Sim, Jesus até fala uma palavra pesada: vocês são miseráveis, são pobres, são cegos e são nus. Porque em Laodiceia, por que a citação da nudez, da cegueira e da pobreza? Da pobreza porque a cidade era muito rica e, na verdade, a situação espiritual deles era de pobreza. Cegueira porque na cidade era produzido um colírio que era muito procurado por outras cidades, porque era um colírio com fins medicinais muito eficazes. E nudez porque lá se fabricavam peças, vestuários de grande beleza e de pessoas que tinham posse para poder adquirir. Então era uma cidade que produzia esse tipo de coisa, produzia vestidos, e o Senhor fala que vocês estão nus, vocês estão cegos e vocês estão pobres, mostrando a carência espiritual. Precisavam das vestes da salvação, precisavam do colírio do Senhor, tanto é que o Senhor vai dizer: arrependa-te e aconselho que de mim compre colírios para ungir teus olhos, o colírio não de Laodiceia, que era fabricado lá, mas o colírio da parte de Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor, a fim de ungir os olhos espirituais daquela igreja, a fim de que ela visse. O Senhor também diz: aconselho que de mim compre ouro para poder enriquecer vocês. Ou seja, o Senhor está dizendo o seguinte: vocês, com as riquezas de vocês, vocês não têm nada. Vocês são miseráveis, são pobres, né? Vocês precisam da minha riqueza, não da riqueza de vocês. Vocês precisam que eu enriqueça vocês. Ou seja, espiritualmente era uma igreja morta, era uma igreja que não tinha vida,
era uma igreja que não tinha dinamismo espiritual, era uma igreja que ela estava no ostracismo, parada, completamente parada espiritualmente. E lamentavelmente, meus amados irmãos e amigos, vivemos um tempo igual a esse tempo daqueles crentes laodicenses. Essa mensagem, ela é uma mensagem atualíssima, dado em vista o fato da situação espiritual que nós contemplamos no seio dos chamados cristãos ou crentes ou evangélicos, conforme você queira chamar. Estamos vivendo tempos dificílimos em que a riqueza, a posição social, o status financeiro é o que fala mais alto. Infelizmente, o interesse, o egoísmo, o olho nas coisas que o próximo tem é que valem mais do que uma vida espiritual de uma pessoa pobre, que não tenha bens, que não tenha carro, que mora num casebre e tem uma vida reta, justa, íntegra, está com as vestes da salvação, com os olhos ungidos pelo colírio de Deus e enriquecido pelo ouro do Senhor. Mas no cenário atual, no cenário espiritual que vivemos hoje, estas coisas são inócuas, elas são inválidas, porque, infelizmente, o comércio, a ganância, ela está tomando conta cada vez mais das vidas, assim como havia em Laodiceia os gananciosos, aqueles que viam o metal, que viam o dinheiro, o poder monetário, a fama, o status como algo mais importante, assim também nos dias atuais. Mas o Senhor, ele é sempre bom e longânimo, e ele diz: "Sê, pois, zelosos", está chamando eles ao zelo. Zelo significa cuidar com muito cuidado das coisas que são importantes cuidar. Aquilo que você tem de mais precioso, você zela para que não quebre, para que não extravie, para que não suma. Você exerce uma espécie de atenção maior sobre aquilo que você zela. Então, na mesma equiparação, o Senhor fala para eles voltarem a ser zelosos diante de Deus. "Aconselho que de mim, pois, seja zeloso e arrepende-te." Arrependimento é chave de qualquer mudança. Eu já falei isso aqui em outras instâncias. "Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo." Faz lembrar de um quadro de Leonardo da Vinci. Jesus do lado de fora da porta. Tem um quadro muito famoso de Leonardo da Vinci. Jesus batendo numa porta, e a porta não tinha maçaneta por fora, a porta só tinha maçaneta por dentro. Isso significa muito bem o que estava acontecendo aqui. Jesus está dizendo que estava do lado de fora da igreja. Isso é muito sério. Jesus não estava dentro da igreja, dentro da casa, mas ele falou: olha, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, veja como a volição, o livre-arbítrio, ele é ressaltado nesse texto. Para quem diz que não existe livre-arbítrio, para quem diz que o livre-arbítrio é uma invenção humana, ainda que não esteja citado na Bíblia a palavra livre-arbítrio, de fato não há esta citação, mas o livre-arbítrio é uma condição que Deus deu ao ser humano. E aqui está ressaltado isso. Jesus está dizendo: estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, olha, isso aqui está no ativo, tá? Esse verbo aqui, abrir, está no ativo, tá? Mostrando que é a pessoa que está do lado de dentro da casa que abre a porta, para que Jesus, no estado passivo, ele entre dentro da casa. Querido, isso é muito sério. Jesus do lado de fora da igreja. Mas Jesus disse que se alguém entrar, se alguém abrir ele e entrar, ele vai fazer uma festa com a pessoa. Ele vai cear com a pessoa e a pessoa ceará com ele. Vai haver um banquete espiritual, vai haver uma alegria na casa espiritual, uma mudança espiritual, vai haver coisas espirituais acontecendo, desde que você não faça igual os laodicenses, que deixe a porta aberta para o Senhor Jesus entrar e não fechada como os laodicenses estavam fazendo, que Jesus estava do lado de fora batendo e a porta fechada, conforme no quadro de Leonardo da Vinci. Jesus batendo na porta e a porta só com uma maçaneta do lado de dentro da casa. Olha que coisa séria. "Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono." Trono fala de autoridade. Tronos, né? Fala de autoridade, fala de poder,
fala de uma envergadura a fim de que a pessoa mostre, Jesus está mostrando para as pessoas que ele daria para as pessoas que vencessem tudo isso, toda essa mazela que estava acontecendo em Laodiceia. Ainda há promessa para essa igreja. Jesus está dizendo que daria autoridade igual a ele, o próprio Jesus, que venceu, recebeu autoridade e está sentado no trono do Pai, à direita de Deus. Tá? Agora, não crie essa imagem de que Deus fica sentado eternamente, Jesus sentado eternamente. Né? Isso aí fala exatamente de uma condição muito mais espiritual do que uma condição física. Então tu tem que entender pelo lado espiritual e não pelo lado físico, ok, queridos? Então é isso, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. É a hora é essa, não é para amanhã, não é para depois da manhã, não é daqui a um mês, não é para daqui a 15 minutos, porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 15 minutos. Eu não sei se daqui a 15 minutos eu vou estar vivo. E se eu estiver numa condição igual à igreja de Laodiceia, o que será da minha vida? Então a mudança começa agora. Se hoje diz a palavra de Deus, lá em Hebreus e também lá na Torá, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. É o conselho do Espírito Santo, do Deus vivo e de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo a todos nós, incluindo a mim. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração, como em Massá, né? Então, queridos, que Deus possa abençoar a nossa vida. Chegamos aqui então à 7ª igreja do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Espero que Deus fale ao teu coração por meio destas simples e humildes palavras, mas que Ele possa tocar tua vida, teu coração, e que possa haver uma mudança radicalíssima no seu modo de ver as coisas, de andar diante de Deus, que você seja coberto pela glória de Deus, que você seja enriquecido pela majestade de Deus, de Cristo, e que você tenha olhos espirituais muito bons, a fim de ver a majestade do Senhor e a manifestação do Senhor na sua vida e em torno de tudo quanto está ao seu redor, você possa ver a manifestação da glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima lição. Deus querendo e Ele quer. Shalom.